O tilintar da colher contra a lateral da caneca de café de Augusto era o único som na cozinha. Severina sentou-se à sua frente, com as mãos cuidadosamente cruzadas no colo, esperando que ele falasse. O silêncio entre eles se tornara uma linguagem própria ao longo dos anos, tenso, vazio, final. A luz do sol entrava pela janela atrás dele, realçando cada ruga em seu rosto, cada linha que ela um dia memorizara com amor. Ele não olhou para ela. Quando finalmente falou, sua voz era monótona. Nem raivosa, nem fria, apenas distante. Para ser sincero, me arrependo de ter me casado com você. Severina não piscou. A frase não precisava ser repetida. Não precisava de ênfase ou esclarecimento. Era pesada o suficiente para quebrar algo dentro dela que se mantinha preso por tanto tempo. Ela não perguntou por quê. Ela não discutiu, nem chorou. Levantou-se lentamente, apoiando-se na mesa por um segundo, e saiu da cozinha. Lá em cima, no quarto deles, tudo estava em seu devido lugar. A cama arrumada, o hobby dela pendurado atrás da porta, as abotoaduras dele descansando na bandeja de vidro sobre a cômoda. 40 anos de espaço compartilhado, de rotinas e papéis, de criar 2 filhos enfrentando tempestades. De repente, tudo aquilo lhe pareceu emprestado, como se ela estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Abriu o armário e pegou a mala. Havia poeira no zíper. Cada movimento era deliberado. Ela fazia as malas com mãos silenciosas, dobrando as roupas com cuidado. Ao guardar o diário desgastado no bolso lateral da bolsa, ela hesitou. Aquele diário guardava todos os momentos que ela não conseguia expressar em voz alta. Cada humilhação que ela absorvera com elegância, cada comemoração da qual ninguém se lembrava. Todas as noites ela chorara baixinho no travesseiro. Mas mudou de ideia. Pegou o diário, foi até o criado mudo e o guardou com cuidado na gaveta. Talvez pertencesse à casa que ela havia construído na história que não estava mais disposta a viver. Lá embaixo, Augusto permaneceu sentado, olhando para o café como se ele pudesse oferecer uma resposta diferente. Ele não perguntou para onde ela estava indo. Ele não tentou impedi-la. Para um homem que alegava se arrepender de todo o casamento, ele parecia estranhamente calmo, ou talvez apenas aliviado. Ela pegou as chaves, abriu a porta e saiu para a luz brilhante da manhã. O ar estava fresco. O céu estava limpo. O mundo não parou. Nunca para. Ela não bateu a porta. Ela não deixou um bilhete. Ela saiu com tudo o que precisava. Quer dizer, e nada do que não precisava. Antes de começarmos, conte para a gente, nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias impactantes. Antes que essas palavras a destruíssem, Severina acreditava que seu casamento, embora tranquilo e previsível, era estável e seguro. Ela costumava dizer às amigas: "Não somos chamativos, mas somos sólidos." E durante a maior parte dos 40 anos que passaram juntos, ela acreditava que isso era verdade. Eles tinham rotinas, eles tinham uma história, eles tinham uma vida que parecia, se não emocionante, pelo menos confiável. Severina conheceu Augusto aos 22 anos, um professor recém-formado com muitos livros e poucos móveis em seu apartamento de um quarto. Ele era 3 anos mais velho e já administrava a loja de ferragens do pai. Ele tinha uma confiança serena, o tipo de confiança que a fazia se sentir segura. Ele não era excessivamente carinhoso, mas era firme, o tipo de homem que nunca se esquecia de levar o lixo para fora, sempre abastecia o carro dela antes de uma tempestade e nunca levantava a voz. Eles se casaram na primavera. Ela usou o vestido de noiva da irmã e ele construiu a primeira mesa de jantar deles à mão. Eles não eram ricos, mas trabalharam lado a lado e, aos poucos, construíram um lar. Severina deixou o emprego quando a filha deles, Maiara, nasceu e novamente quando o filho Alisson chegou, 3 anos depois. Não foi um sacrifício, disse a si mesma. Foi amor. Foi maternidade. Foi o que as mulheres faziam. Augusto trabalhava longas horas, especialmente nos primeiros anos. Ela compreendia. Ele o sustentava.
Ela era a constante, aquela que preparava os lanches, fazia bolos de aniversário, costurava fantasias de carnaval. Ela mantinha a família funcionando para que ele pudesse mantê-los à tona. Todos os domingos de manhã, ela fazia panquecas e café, e todos comiam juntos à mesa. A tradição sagrada deles, mesmo quando os filhos cresceram e o mundo os puxou. Com o passar do tempo, Severina começou a se orgulhar do trabalho invisível, dos pequenos detalhes que ninguém mais notava. Meias combinando em todas as gavetas, lençóis limpos toda quinta-feira, o jeito como ela se lembrava de como Augusto gostava dos ovos, nem muito moles, nem muito firmes. Ela memorizava cada preferência, cada peculiaridade, cada sinal silencioso. Quando as crianças saíram de casa, o silêncio se instalou. Ela imaginara que viajariam ou se dedicariam à jardinagem juntos, ou pelo menos aproveitariam o ritmo lento do ninho vazio. Mas Augusto se distanciou, em vez de se aproximar. Ele se absorvia em noticiários e artigos financeiros, muitas vezes resmungando respostas às perguntas dela ou saindo da sala no meio de uma conversa. Ela presumiu que fosse estresse ou apenas a longa jornada do casamento, um ajuste natural. Nem toda a história de amor perdura, certo? Mesmo assim, ela encontrava alegria nas pequenas coisas. Entrou para um clube do livro com a amiga Vanessa, era voluntária 2 vezes por semana na biblioteca e começou a experimentar receitas que nunca tivera tempo de experimentar. Quando fazia algo novo, sempre servia com um sorriso esperançoso, aguardando a aprovação de Augusto. Às vezes ele dava, às vezes nem percebia. Havia dias bons também. Momentos em que se sentavam no quintal tomando chá gelado enquanto o cachorro perseguia gatos, ou manhãs preguiçosas de domingo em que ele lhe trazia um café do jeito que ela gostava. Aqueles dias importavam. Ela se apegava a eles. Eram a prova de que o amor não havia abandonado completamente a casa. Olhando para trás, Severina percebeu o quanto de sua identidade se resumia a fazer os outros se sentirem confortáveis, amenizar silêncios, preencher lacunas emocionais, fingir que tudo estava bem. Ela havia aprendido a valorizar as migalhas. Um elogio aqui, um sorriso ali. Ela nunca exigia mais. Achava que bastava ser confiável, ser aquela que nunca desistia. Quando Maiara se casou, Severina ajudou a planejar cada detalhe, dos arranjos florais aos mapas de mesas. Augusto apenas assinou cheques e apareceu de smoking. Maiara mal reconheceu seu esforço no discurso de agradecimento. Papai trabalhou tanto para que este dia acontecesse, disse ela. Severina sorriu durante todo o momento, batendo palmas, junto com a multidão, com o coração se apertando silenciosamente dentro dela. E, no entanto, Severina nunca deixou de acreditar que eles eram um time, que o que tinham era real, que o amor deveria evoluir, mesmo que às vezes desaparecesse, nas bordas. Ela nunca se preparou para o dia em que Augusto a olharia nos olhos e reduziria 4 décadas de parceria a um arrependimento. Porque apesar de todos os sinais, os silêncios, a indiferença, os sorrisos vazios, Severina ainda acreditava neles. Até que ele falou, e todo o seu passado se inclinou sob seus pés como uma armadilha. A primeira vez que Severina realmente questionou seu lugar no coração de Augusto foi um momento tão sutil. Poderia ter passado despercebido, não fosse pela forma como permaneceu com ela por muito tempo, depois que todos os outros já tinham esquecido. Era o 25º aniversário de casamento deles. Maiara e Alison tinham vindo de avião para passar o fim de semana, e Vanessa ajudara Severina a preparar um pequeno jantar. Ela usava um vestido azul claro, que Augusto disse certa vez que realçava seus olhos. Enrolou os cabelos, passou o perfume que ele usara para ela no Natal e arrumou a mesa com a louça do casamento, o conjunto que usavam apenas uma vez por ano. Augusto chegou tarde em casa. Entrou com a testa franzida. Murmurou algo sobre o trânsito e beijou-a distraidamente no rosto. A gravata dele estava torta. Ele nem tinha trocado de roupa. Severina notou a ausência de um presente, mas não disse nada. Não queria fazê-lo se sentir culpado. Esse nunca fora o seu estilo. Durante o jantar, ele contou histórias sobre o trabalho, sobre o novo barco de um cliente,
sobre como estava cansado dos impostos municipais. Os convidados riram educadamente. Ele ainda era charmoso, ainda capaz de preencher um ambiente com sua presença. Mas Severina notou algo novo. Ele não a mencionou uma única vez. Nem o aniversário deles. Nem os anos que passaram juntos. Nem os filhos que criaram ou a vida que construíram. Ela sorriu apesar disso. Enfim, depois da sobremesa, alguém fez um brinde. Vanessa brindou com o copo e disse: "Um brinde a Severina e ao Augusto, 25 anos e ainda firmes e fortes." Houve aplausos, e alguém pediu a Augusto que dissesse algumas palavras. Ele se levantou, ajeitou a gravata e deu um sorrisinho. "Bem, acho que conseguimos", disse ele. "Um quarto de século. É muito tempo para tolerar alguém." Algumas pessoas riram. Severina tentou rir. Ele continuou: "Quer dizer, você se casa jovem, você descobre as coisas com o tempo, certo? Você se adapta. Acostumam-se aos hábitos estranhos um do outro. Com o tempo, fica mais fácil ficar do que ir embora." O coração de Severina afundou. Não houve um "eu te amo", nenhuma gratidão, nenhuma reflexão, apenas uma declaração, pública e casual, de que suas décadas juntos foram pouco mais do que resistência. Quando ele se sentou, nem olhou para ela. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Severina limpou a cozinha enquanto Augusto ligava a televisão. Ela ficou parada na pia, com as mãos submersas em água morna, imaginando o que teria perdido. Teria imaginado a proximidade deles. Ele sempre se sentira assim? Ela queria perguntar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Disse a si mesma que era o estresse da noite, que ele não queria dizer aquilo, que estava cansado, mas a verdade pairava em sua mente silenciosa. Daquela noite em diante, pequenas mudanças começaram a se multiplicar. Ela notou como ele a interrompia no meio de uma frase, completando seus pensamentos com palpites desdenhosos. Como ele revirava os olhos quando ela o lembrava de tarefas ou compromissos. Como ele nunca perguntava sobre o dia dela. E quando ela se prontificava a dar detalhes, ele respondia com "que legal", sem levantar os olhos. Certa vez, enquanto lia um novo romance que a empolgava, ela tentou compartilhar um trecho com ele. Ele a dispensou com um gesto, dizendo: "Você sempre se emociona demais com essas coisas." Quando estavam em um churrasco no bairro, alguém perguntou a Severina o que ela andava fazendo agora que as crianças tinham saído. Antes que ela pudesse responder, Augusto entrou na conversa. Ela se tornou uma pessoa preocupada profissional, sempre organizando alguma coisa. Não consegue ficar parada. Os homens riram. Foi o jeito como ele disse isso, sem crueldade, apenas descuido, como se ela fosse um ruído de fundo, como se não importasse mais. E foi aí que Severina começou a se perguntar quando ela deixou de ser sócia e passou a ser cúmplice. Ela ainda preparava o jantar todas as noites, ainda deixava bilhetinhos na geladeira para ele, ainda massageava seus ombros quando ele chegava em casa dolorido. Mas algo havia mudado. Sua apreciação havia evaporado, não de raiva, mas de indiferença. Ele havia parado de vê-la, ou talvez tivesse escolhido não vê-la. Mas Severina via tudo. Ela simplesmente não queria acreditar ainda. Então, disse a si mesma que era uma fase. Que casamentos longos passam por isso. Que o amor, como pisos velhos, range sob pressão, mas ainda aguenta o peso. Ela remendou as rachaduras com esperança, com história, com hábito. Mas lá no fundo, algo já havia começado a se romper. E ela sabia, mesmo assim, que um dia aquilo poderia se romper completamente. Não foi uma grande traição que destruiu o espírito de Severina. Foi o lento e persistente desmanchar de sua presença. Como papel de parede se desprendendo de uma parede sem ser notado, até que o cômodo parecesse vazio. Augusto nunca gritava, nunca batia, não trapaceava, pelo menos não no sentido óbvio. Em vez disso, ele se retraía aos poucos. No começo, parecia esquecimento. Depois, começou a parecer uma corrida. Começou com as manhãs.
ele costumava lhe entregar uma xícara de café, sempre do jeito que ela gostava, com um pouco de creme, sem açúcar. Agora, ele preparava o seu próprio café, servia uma caneca e passava por ela sem dizer uma palavra. Quando ela perguntava se ele tinha tempo para tomarem café da manhã juntos, ele dava de ombros. Tenho e-mails. Ela ainda fazia os ovos dele. Muitas vezes esfriavam no prato. Ele parou de dizer boa noite. Essa era a parte que mais doía. Por décadas, não importava o quão cansado ou distraído estivesse, Augusto sempre resmungava. Às vezes do banheiro, às vezes já meio dormindo, mas era o ritual deles. Certa noite, Severina sussurrou: "Boa noite." Ao se deitar na cama ao lado dele, nenhuma resposta. Ela esperou. Nada. Ele estava acordado. Ela sabia que ele estava acordado, mas ele não disse nada. Na noite seguinte, ela também não disse nada. E assim o silêncio criou raízes. Ele começou a marcar jantares com amigos e clientes sem avisá-la. Ela ficava sabendo deles quando ele já estava quase saindo, abotoando o paletó e dizendo casualmente: "Ah, vou me atrasar hoje à noite." Quando ela perguntava se deveria esperar, ele respondia: "Não se incomode, você detesta esses jantares de trabalho mesmo." Isso não era verdade. Ela adorava se arrumar, colocar seus brincos favoritos, ouvi-lo se gabar de suas sobremesas caseiras. Mas ele não a convidava há mais de um ano. Aos domingos, ela ainda fazia panquecas. Ele parou de descer até que elas esfriassem. Ele tinha desculpas. Sempre trabalho, cansaço ou simplesmente falta de vontade. Ele não era cruel, apenas ausente, como um fantasma na casa, como alguém que a conhecia, mas que havia esquecido. Quando ela mencionava se sentir sozinha, ele dizia que ela era muito sensível ou que estava interpretando as coisas, então ela parou de mencionar. O aniversário dela chegou e passou sem um cartão. Quando ela o lembrou gentilmente, ele pareceu irritado. "Ainda fazemos isso? Achei que tínhamos combinado de não fazer alarde sobre aniversários." Eles nunca tinham combinado isso. Aliás, no ano anterior, ela passara uma tarde inteira assando o bolo de chocolate alemão favorito dele. Ele não perguntou o que ela queria para o jantar naquela noite. Ela esquentava as sobras no micro-ondas e comia sozinha no balcão da cozinha, enquanto ele assistia TV na sala. De vez em quando, Severina se pegava olhando para o próprio reflexo no espelho do corredor. Não em busca de beleza, apenas para ver se ainda parecia alguém que valesse a pena ser notada. Começou a comprar pequenas coisas para si mesma. Um lenço de seda, um livro novo, uma loção de lavanda. Não porque Augusto notasse que ele não notava, mas porque isso a lembrava de que ela ainda existia. Maiara ligava de vez em quando, sempre com pressa. As conversas giravam em torno dos próprios filhos, do trabalho, do estresse. Severina ouvia, dava conselhos, tranquilizava-a. Não mencionava o silêncio da casa, como às vezes passavam dias inteiros sem que Augusto lhe dissesse mais do que uma frase. Ela não queria parecer carente. Alison mandava mais mensagens do que ligava. Atualizações rápidas, emojis, uma foto do cachorro. Severina respondia com carinho, sempre terminando: "Com sinto sua falta", que ele geralmente não respondia. Ela entendia. Ele estava ocupado. Todo mundo estava ocupado. Certa tarde, ela passou horas assando um assado. Augusto entrou, cheirou o ar e disse: "Que cheiro forte. Provavelmente vou comer só uma salada." Ela ficou em pé junto ao fogão, colher na mão, e assentiu como se aquilo não tivesse sido um tapa. Naquela noite, ela jantou sozinha novamente. Começou a escrever mais. Em seu diário, registrou a ausência, os pequenos momentos em que foi ignorada, as vezes em que se sentiu como um móvel. Ela não escrevia com raiva, apenas com clareza fria e honesta. Cada entrada terminava da mesma forma. "Ainda, aqui, ainda sou eu", Vanessa percebeu. "Você está desaparecendo, Severina", disse ela um dia,
enquanto tomávamos café. Pedaço por pedaço. Severina deu um sorriso triste. Eu sei, mas acho que ele nem percebe a diferença. Essa era a dor que Severina carregava. Não que Augusto tivesse parado de amá-la, mas que ele nem percebia que ela estava desaparecendo. Ela passara décadas fazendo o mundo dele funcionar perfeitamente, mantendo tudo em ordem em silêncio. E agora era apenas um detalhe. Antes, ela se sentia como uma parceira. Agora, como uma sombra. Era um sábado de primavera, o tipo de dia que deveria ser leve e promissor. Severina vinha planejando o brunch em família havia semanas. Mayara e o marido estavam trazendo as crianças. Alison viria de Chicago para uma visita rápida de fim de semana. E até Augusto pareceu levemente interessado quando ela mencionou isso no calendário. Ela se dedicou aos preparativos. Flores frescas na mesa, muffins de mirtilo feitos do zero, guardanapos de linho dobrados em pequenos leques. Ela queria que fosse especial, não só para eles, mas para si mesma. Fazia muito tempo que a casa deles não era alegre. Augusto não ajudou, mas ela também não esperava. Ele nunca mais se ofereceu. Ele desceu tarde, já vestido com sua camisa polo de golfe, mexendo no celular enquanto se servia de um copo de suco de laranja. Severina, ainda de avental, cumprimentou-o com um sorriso esperançoso. "Fiz tudo o que você gosta", disse ela, colocando uma bandeja quente de quiche na mesa. Ele a examinou brevemente. "Não tivemos isso ano passado?" O comentário a magoou, mas ela o ignorou. "É o favorito de Mayara", respondeu ela, colocando os talheres na mesa. A campainha tocou. Mayara entrou com sua energia distraída de sempre, com as crianças rolando atrás dela como folhas ao vento. Ela mal olhou para Severina antes de ir para a sala. Alison entrou logo depois, afetuoso como sempre, dando um abraço apertado na mãe e elogiando o cheiro da casa. Sentaram-se para comer. A conversa oscilava levemente entre o trabalho de Mayara e a mais recente busca de Alison por um apartamento. Augusto intervinha ocasionalmente, principalmente para inserir sarcasmo ou crítica. Severina tentava se manter presente, absorvendo o barulho da família, o tilintar dos garfos, o som das risadas, mesmo que nenhuma delas fosse dirigida a ela. No meio da refeição, Mayara pegou um bolinho, deu uma mordida e disse: "Ah, mãe, esses bolinhos estão tão secos. Você mudou a receita?" Severina sentiu o rubor subir às suas bochechas. "Não", disse ela suavemente. "A mesma de sempre." Mayara torceu o nariz e a colocou na mesa. "Talvez seja a altitude ou algo assim." Augusto riu baixinho. Ela sempre teve um talento para complicar as coisas. Ele tomou um gole de café e acrescentou: "Lembra quando ela fez aquele bolo de aniversário para o Alison e esqueceu o açúcar?" Houve um momento de silêncio, seguido de risadas. Alison incluído. "Eu tinha 6 anos, pai", disse ele. "Achei que ela estava tentando me envenenar." Augusto sorriu. Bom, pelo menos ficou bonito. Ela sempre se esforça. É a execução que a atrapalha." A mesa explodiu em mais risadas. Severina olhou fixamente para o prato. Sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não na frente deles. Não na frente de Augusto. Ela forçou um sorriso. Pegou o guardanapo e limpou o canto da boca como se algo delicado e frágil pudesse quebrar se ela se movesse rápido demais. Alison, percebendo a mudança na expressão dela, mexeu-se ligeiramente na cadeira. "O quiche está muito bom, mãe", ele disse, com a voz baixa, mas genuína. Mas o momento havia passado. A humilhação já havia se enraizado. Não em voz, alta ou explosiva, mas em sua intimidade. Não se tratava de um estranho ridicularizando-a em público. Era seu marido, sua filha, rindo dela na casa que ela havia construído com as próprias mãos, sobre uma comida que ela mesma preparava com amor. Severina pediu licença depois da sobremesa. Ninguém a impediu. Na cozinha, ela estava em pé diante da pia, olhando pela janela enquanto a água quente escorria pelos pratos.
Os mesmos pratos que ela já havia lavado 1000 vezes. A mesma vista, do jardim dos fundos que ela cuidava sozinha há anos. Ela ouvia as vozes deles vindo do outro cômodo, leves, contentes, despreocupados. Foi nesse momento que algo se transformou dentro dela. Não se rompeu. Severina não se quebrou dessa forma, mas sentiu algo dentro dela se acomodar, se solidificar, como uma porta se fechando silenciosamente no fundo de sua mente. Eles não a viam. Não de verdade. Ela não era mais uma pessoa em suas vidas. Era uma função, um papel, uma presença secundária que eles esperavam que continuasse sorrindo, continuasse cozinhando, continuasse absorvendo os golpes com elegância. Naquela noite, depois que todos foram embora, Augusto deu um tapinha no ombro dela enquanto subia as escadas. "Você se saiu bem hoje", disse ele. Eles estavam felizes. Severina deu um leve sorriso, assentiu e esperou até que ele desaparecesse pelo corredor. Então, sentou-se à mesa sob a luz fraca da cozinha e escreveu uma frase em seu diário. "Acho que cansei de ser a piada da minha própria história." Severina não saiu furiosa. Não gritou nem bateu portas. Quando finalmente foi embora, foi com a determinação silenciosa de alguém que já havia ido embora 100 vezes no coração. Fazia 3 semanas desde o brunch. A humilhação ainda persistia, repetindo-se em sua mente à noite, enquanto Augusto roncava ao seu lado, alegremente, inconsciente. Ela não se dava mais ao trabalho de cozinhar muito. As refeições eram mais simples. Ovos, torradas, sopa enlatada. Augusto não comentou. Mal notou. Passava mais tempo fora de casa, jogando golfe ou encontrando os amigos para jantar. Severina parou de perguntar para onde ele ia ou quando voltaria. As respostas não importavam mais, mas o silêncio entre eles havia mudado. Antes, era cheio de esperança. Agora, era pesado. Final. Numa manhã de terça-feira, Severina estava em frente ao seu armário segurando um vestido que não usava há anos. Era verde escuro, elegante, mas modesto, e a lembrava de quem ela costumava ser. Alguém que gostava de se vestir bem, que se sentia vista. Ela o experimentou e olhou para o seu reflexo. Ainda servia. Ela não chorou, mas respirou fundo, como quando se toma uma decisão irreversível. Colocou o vestido cuidadosamente sobre a cama e tirou a mala do fundo do armário. A mesma que usara para visitar a irmã no Oregon anos antes. Ainda cheirava levemente a lavanda. Ela a abriu e começou a dobrar as roupas. Não com pânico, nem com urgência, mas com intenção. Sapatos confortáveis, seu suéter favorito, alguns livros, uma foto emoldurada de Alison e Mayara quando eram pequenos. Ela arrumou o essencial e depois algumas coisas só para ela. Coisas que ela não se permitia fazer há muito tempo. Seu diário estava no criado mudo. Ela olhou para ele por um longo momento, depois o pegou e guardou na bolsa. Augusto chegou em casa no meio da tarde. Ela estava parada no balcão da cozinha, segurando uma xícara de chá. Ele a olhou de relance e passou por ela em direção ao escritório. "Você pegou a roupa na lavanderia?" perguntou. Ela não respondeu. Ele ficou irritado. "Severina?" Ela olhou para ele. Realmente olhou para o homem que um dia segurou sua mão no hospital quando Alison nasceu. O homem que construiu uma estante para ela de aniversário no primeiro ano em que se casaram. O homem que a desfez pedaço por pedaço sem nunca perceber o que estava fazendo. "Estou indo embora", disse ela. Augusto piscou. "O quê?" Ela gesticulou, em direção à mala perto da escada. "Vou ficar com a Vanessa por um tempo." "Para quê?" Sua voz estava mais confusa do que irritada. "O que está acontecendo?" A voz de Severina não tremeu. "Preciso me lembrar de quem eu sou, porque isso que nos tornamos não é viver." Ele riu amargamente. "Então agora você é a vítima." "Não," ela respondeu calmamente. "Não mais." Augusto a encarou como se ela tivesse acabado de ganhar asas. Ela o via calculando o inconveniente,
o constrangimento. Mas nenhuma vez ele a pediu para ficar. Nenhuma vez ele disse o nome dela com carinho. Nenhuma vez ele pareceu arrependido, e isso lhe disse tudo. Ela foi embora sem cerimônia, sem brindes de despedida, sem lancheiras, sem bilhetes de despedida dobrados, apenas uma mulher saindo de uma casa com a qual um dia sonhara, agora sufocada. Vanessa a recebeu na porta de braços abertos. Sua amiga não fez perguntas. Não disse, "Eu avisei." Ela simplesmente abriu o quarto de hóspedes e disse, "Este é seu pelo tempo que você precisar." Naquela primeira noite, Severina sentou-se na pequena cama de solteiro, com a mala ainda fechada. O quarto estava silencioso. Silêncio. Demais. Pela primeira vez em anos, ninguém lhe perguntou o que havia para o jantar. Ninguém jogava roupa suja perto dos seus pés. Ninguém a fazia se sentir um fardo em sua própria casa. E, no entanto, seu peito doía, não de arrependimento, mas de alívio. Ela abriu seu diário e escreveu: "Não estou com raiva. Não estou amargurada. Não estou quebrada. Só estou cansada de ser invisível. E hoje escolhi ser vista, mesmo que apenas por mim mesma." Lá fora, o vento soprava entre as árvores, como se o próprio mundo finalmente sussurrasse. Severina não esperava que o silêncio fosse tão intenso. Os primeiros dias na casa de Vanessa passaram num piscar de olhos. O quarto de hóspedes era limpo e aconchegante. Uma cama de solteiro, um criado mudo com um abajur de cerâmica, uma janela que deixava entrar o sol da tarde. Vanessa tentara fazer com que se sentisse em casa, colocando flores frescas na cômoda e estendendo toalhas fofas no banheiro do corredor. Mas nada ali se parecia com a vida de Severina. Era como se ela tivesse entrado na calma de outra pessoa, no ritmo de outra pessoa. Todas as manhãs, Severina acordava com o som dos pássaros do lado de fora da janela e se perguntava por uma fração de segundo se tudo aquilo não tinha sido um sonho. Mas então ela se virava e via a mala ainda no chão, os chinelos cuidadosamente, guardados ao lado, e se lembrava. Ela tinha ido embora. Ela tinha se afastado de casa, do homem que não a amava mais, de 4 décadas de decepção silenciosa. E agora? O quê? Ela não chorou imediatamente. No começo, era só dormência. Ela cumpria todas as obrigações, ajudava Vanessa com as refeições, conversava informalmente enquanto tomavam chá e até a acompanhava ao supermercado. Mas por dentro, Severina se sentia uma versão oca de si mesma, como se estivesse usando a própria pele com folga. Não havia alívio, apenas desorientação. Ela não sabia o que fazer consigo mesma quando não estava sendo útil para outra pessoa. Na 4ª noite, ela entrou na cozinha depois que Vanessa foi para a cama. O relógio acima da pia tiquetaqueava suavemente. Ela ficou ali parada na penumbra, com as mãos agarradas à borda do balcão, olhando para a parede sem vê-la. Sentiu um peso pressionando seu peito. Não pânico, não medo. Algo mais pesado, vazio. Ela abriu a geladeira, não porque estivesse com fome, mas porque precisava fazer alguma coisa. Observou as fileiras de recipientes empilhados e fechou-a novamente. Seus dedos tremiam. Caminhou até a despensa, depois até a janela e depois de volta ao balcão. Finalmente, afundou-se no chão da cozinha, dobrou os joelhos contra o peito e enterrou o rosto nas mãos. Ela não soluçou. Foi mais silencioso do que isso, mais entrega do que angústia. Pensou em todas as coisas certas que fizera, em todos os aniversários lembrados, nas camisas passadas, nos conselhos gentis, na paciência incondicional, e pensou em como nada disso fora suficiente. Ela dera o melhor de si a pessoas que passaram, a esperar por isso como um relógio, como música de fundo. Não por malícia, apenas por descuido. Ela não era necessária. Não mesmo. Nem Mayara tinha ligado desde o brunch. Alison tinha mandado uma mensagem uma vez. "Oi, mãe. Espero que esteja bem, te amo." E, embora fosse gentil, parecia mais uma obrigação do que uma conexão. Ela não os culpava. Eles tinham suas próprias vidas.
mas a solidão de ser esquecida pelas mesmas pessoas em torno das quais ela construiu sua vida era a parte mais difícil. Severina ficou no chão por mais de 1 hora. Quando suas pernas finalmente doeram por causa do piso frio, ela se levantou lentamente, segurando o balcão para se equilibrar. Serviu-se de um copo d'água e bebeu em silêncio, como se tentasse preencher o vazio dentro de si com algo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, com a mente girando. Por volta das 3 da manhã, ela se levantou e abriu a mala. Pegou o diário e sentou-se à escrivaninha perto da janela. O luar fluía frio e prateado. Ela abriu numa página, em branco, e escreveu: "Sinto-me invisível, não para os outros, mas para mim mesma. Não sei quem sou quando não estou sendo útil. Não sei como ser amada sem merecer." As lágrimas finalmente vieram, mas não foram altas. Rolaram silenciosamente por suas bochechas, como uma maré recuando, expondo tudo o que havia sido enterrado. O fundo do poço, Severina percebeu, nem sempre era dramático. Às vezes parecia um quarto de hóspedes arrumado, uma xícara de chá frio e uma mulher que havia se esquecido de como ocupar espaço em sua própria vida. Mas por baixo da dor, algo se agitou. Não força, ainda não. Apenas consciência. Ela não estava bem, nem perto disso. Mas pela primeira vez em anos, ela disse isso em voz alta. E no silêncio que se seguiu, havia um estranho tipo de conforto. Era uma tarde chuvosa quando Severina tropeçou na caixa. Ela estava arrumando o quarto de hóspedes de Vanessa por hábito, dobrando cobertores que não precisavam ser dobrados, realinhando livros na prateleira, reorganizando gavetas que já estavam organizadas. Não se tratava de limpeza. Tratava-se de controle, de resgatar algo, por menor que fosse, em uma vida que agora parecia completamente desgarrada. Ao deslizar o criado mudo para varrer atrás dele, percebeu que sua bolsa havia tombado. Seu conteúdo havia se espalhado levemente, incluindo a pequena bolsa de couro que continha algumas joias, uma foto dos filhos pequenos e uma folha de papel dobrada que ela não reconheceu. Não era papel. Uma página. Uma página do seu antigo diário. Havia sido rasgada algum tempo antes de ela partir. Uma das anotações mais antigas estava amassada e borrada perto da dobra. A data no topo era 7 de outubro de 1993, quase 30 anos atrás. Severina sentou-se lentamente na beira da cama, os dedos percorrendo a tinta desbotada. Ela se lembrava daquela queda. Mayara tinha acabado de começar o ensino fundamental. Alison tinha quebrado o braço no parquinho. Augusto estava trabalhando até tarde da noite, abrindo uma segunda loja de ferragens. Ela começou a ler. Acho que Augusto ainda me ama, mas sinto falta de ser observada. Não me refiro fisicamente, embora às vezes isso também. Quero dizer, ser observada como alguém cujos pensamentos importam, cujos sentimentos têm peso. Hoje, eu disse a ele que estava sobrecarregada. E ele respondeu: "Você se preocupa demais. Quero me sentir amparada, não gerenciada." Severina piscou com força. Ela não se lembrava de ter escrito aquelas palavras, mas elas pareciam surpreendentemente atuais, como se seu eu passado tivesse voltado no tempo para lembrá-la. Isso não começou agora. Estava fervendo há décadas. Ela vasculhou a bolsa em busca do diário completo. Sentada de pernas cruzadas na cama, folheou anos de anotações, algumas raivosas, outras melancólicas, a maioria simplesmente profundamente honesta. Elas contavam a história não de um casamento em ruínas, mas de uma mulher que desaparecia lentamente dentro dele. Havia também anotações de dias felizes, manhãs de Natal, a formatura de Alison, noites tranquilas em que Augusto massageava seus pés sem que ela pedisse. Severina também lia essas coisas, segurando-as como artefatos de algo que um dia foi belo. Ela não queria reescrever a história. O amor deles havia sido real, mas também havia se deteriorado sob o peso da rotina e do ressentimento. Uma anotação de 2007 chamou sua atenção. Ele me comprou flores de presente de aniversário hoje, mas quando eu disse que me lembravam de funerais, ele deu de ombros e disse: "Estavam em promoção."
Eu sorri e disse: obrigada. Por que eu continuo me encolhendo para dar espaço à conveniência dele? Ela se lembrava daquele momento vividamente. Agora, não por causa das flores, mas porque aquela foi a noite em que foi para a cama com enxaqueca e chorou silenciosamente no travesseiro, convencida de que era ingrata. Agora ela via aquilo como realmente era, mais 1 centímetro perdido na lenta erosão de seu valor. E então, enfiado na contracapa do diário, encontrou algo inesperado. Uma foto desbotada e desbotada pelo sol. Era dela e de Augusto, jovens e rindo, em pé na varanda de sua primeira casa. O braço dele estava em volta dos seus ombros. Ela estava no meio de uma risada, olhos fechados, boca escancarada de alegria. Ela não se lembrava daquela versão de si mesma, cheia de luz, desprevenida. Severina olhou para aquela foto por um longo tempo. De repente, ela se deu conta de que não se via rir daquele jeito havia anos. Não um sorriso educado, nem uma risadinha para pedir companhia, mas uma risada genuína e completa. A compreensão doeu, mas também provocou algo mais. Deu um toque especial. A dor não desapareceu, mas por baixo dela, uma pergunta emergiu, silenciosa, mas insistente. Se aquela versão de mim um dia existiu, será que ainda existiria? Naquela noite, Severina não cozinhou, nem limpou, nem fez chá. Sentou-se perto da janela, com a foto na mão, a chuva batendo suavemente no vidro. Seu diário estava aberto em seu colo. Ela não escreveu uma nova entrada. Ainda não. Pela primeira vez, ela apenas se sentou com a verdade. Deixou-a respirar. Deixou-se senti-la sem tentar consertá-la. E naquela quietude, cercada por anos de sua própria voz calma, ela não se sentiu perdida. Sentiu-se vista. Não por Augusto, nem mesmo por Vanessa, mas por si mesma. E esse foi o começo. O despertar de Severina não veio como um momento dramático. Não houve nenhuma grande realização, nenhuma epifania cinematográfica. Veio silenciosamente como a luz da manhã insinuando-se num quarto, suave, constante e impossível de ignorar quando chegou. Começou na manhã seguinte, depois que ela releu seu diário e encontrou a foto. Ela acordou antes do nascer do sol, a casa silenciosa, e caminhou descalça até a cozinha. Vanessa deixara um bilhete na geladeira na noite anterior. Fui para a yoga. Volto às 9. Sinta-se em casa. Havia um rosto sorridente ao lado das palavras. Um pequeno gesto, mas que fez Severina se sentir gentilmente cuidada. Ela se serviu de uma xícara de chá e sentou-se perto da janela, observando o céu mudar de preto para azul e depois para rosa. Algo dentro dela também estava mudando. Não uma transformação completa, mas um relaxamento. O tipo de sentimento que surge quando você finalmente para de se preparar para algo que já aconteceu. Pela primeira vez em semanas, ela não sentiu que precisava preencher o silêncio. Mais tarde, naquela manhã, ela caminhou sozinha até a loja da esquina. Era algo pequeno. Algo que ela poderia ter feito 1000 vezes antes, mas desta vez não estava fazendo por mais ninguém. Não para comprar o cereal favorito de Augusto. Não, para comprar ovos para o café da manhã. Não porque precisavam fazer recados. Ela ia porque queria frutas frescas e um tempo para si mesma. Enquanto andava pelos corredores, percebeu-se cantarolando baixinho, algo que não fazia há anos. Uma música da sua infância mal lembrada. Ela a fez sorrir. A caixa, uma universitária com esmalte roxo descascado, elogiou seu cachecol. Severina agradeceu e saiu para o sol, sentindo-se, por mais estranho que parecesse, leve. Naquela noite, ela deu uma volta pelo bairro. Havia chovido mais cedo e o ar estava com um cheiro limpo. Desenhos de giz de crianças ainda grudavam nas calçadas e pequenas poças refletiam os tons quentes do crepúsculo. Ela se viu respirando mais fundo, percebendo as coisas. O som do vento passando pelas árvores, a sensação do cascalho sob os pés, a maneira como seu corpo se movia, mais lento agora, mais firme. E pela primeira vez em muito tempo,
Ela não sentiu que estava desaparecendo. Ela começou a escrever um diário de forma diferente, menos sobre dor e mais sobre perguntas. Em vez de documentar a negligência, anotou coisas que queria tentar novamente. Seus registros passaram de reflexão passiva para intenção gentil. Quero nadar de novo. Sinto falta da sensação da água. Como seria rir com todo o meu corpo novamente? Posso aprender a fazer arte, não apenas refeições? Vanessa também notou a mudança. Certa noite, durante o jantar, ela disse: Você está sentada de forma diferente. Severina inclinou a cabeça, confusa. Sentada? Você costumava se encolher, disse Vanessa tomando um gole de vinho. Agora seus ombros estão de volta. Você está mais aqui. Severina sorriu. Acho que estou acordando. Alguns dias depois, Vanessa a convidou para uma aula de aquarela no centro comunitário. Severina hesitou. Ela nunca tinha pintado antes. Disse a si mesma que não tinha talento, tempo, razão. Mas na manhã seguinte, viu-se diante de uma fileira de potes de tinta, com um pincel na mão, olhando para uma tela em branco. Isso a aterrorizou e depois a emocionou. A primeira pintura estava desleixada, até desleixada. Mas Severina não se importou. Ela se perdeu nas cores, nas pinceladas, no ato de criar algo só porque podia. Voltou para casa com manchas azuis nos pulsos e um sorriso que não exibia há anos. No fim de semana seguinte, visitou sozinha uma feira de produtores e passou a tarde assando uma torta de ameixa. Não para mais ninguém, só porque ela amava o cheiro. Ela ligou para Alison sem esperar que ele ligasse primeiro. Ignorou as mensagens curtas de Mayara e não correu atrás demais. E uma manhã, olhou-se no espelho e sussurrou: Você ainda está aí dentro. Seu despertar não foi por vingança. Não foi por fazer Augusto se arrepender de tê-la perdido ou provar algo a alguém. Tratava-se de retornar. A menina que costumava rir de olhos fechados, a mulher que tinha sonhos que se estendiam além das paredes da cozinha, ao eu que esperara pacientemente que ela se lembrasse. E agora Severina não estava apenas sobrevivendo. Ela estava começando a viver. Severina não anunciou seu próximo passo. Ela não fez um discurso, não postou nada online, nem enviou mensagens diretas por meio de amigos em comum. Esse não era o seu estilo. E mais importante, teria dado poder demais a Augusto. Em vez disso, ela começou a se preparar para o resto da vida de forma silenciosa e metódica. Começou indo ao banco. Vanessa a levou, sem fazer perguntas. Severina sentou-se em frente ao atendente, com as mãos cruzadas no colo, e a voz suave, mas firme, disse: Gostaria de abrir uma conta pessoal só no meu nome. Parecia surreal. Ela não tinha uma conta separada da de Augusto há mais de 30 anos. A conta original dela havia sido fechada quando se casaram. Era como fincar uma bandeira em um solo que ela não pisava desde os 20 anos. O atendente perguntou se ela queria cheques. Severina sorriu. Sim, e o livrinho de couro para guardá-los. A cada assinatura, ela sentia uma emoção silenciosa. Não rebelião, não despeito, apenas iniciativa. Ela não estava se escondendo, mas também não estava explicando. Naquela mesma semana, ela ligou para o cartório do condado e solicitou uma cópia autenticada da escritura da pequena cabana à beira do lago que sua tia lhe deixara anos antes. Estava apenas em seu nome, um detalhe no qual ela não havia pensado muito na época. Augusto sempre a desconsiderara por considerá-la distante demais para ser útil, mas para Severina estava começando a aparecer liberdade. Ela começou a se organizar. Em uma pasta chamada Severina Próximo Capítulo, colocou cópias de documentos, a escritura, sua nova conta bancária, sua certidão de nascimento e seu cartão do Seguro Social. Ela atualizou seu contato de emergência de Mayara, que não ligava desde o brunch para Vanessa. Ela também começou a se distanciar emocionalmente dos lugares que a mantinham cativa. Ela parou de verificar as imagens da câmera de segurança da sua antiga casa, que Augusto insistira que instalassem anos atrás. Parou de esperar que ele ligasse.
Ele não havia entrado em contato além de uma mensagem sem emoção. Espero que esteja tudo bem. Me avise se voltar para pegar suas coisas. Ela não respondeu. Em vez disso, passava as manhãs escrevendo. Não no diário, mas em um diário novo. Uma que não fosse repleta de tristeza, mas de projetos, ideias e possibilidades. Ela anotou metas. Planejar uma horta na cabana, repintar a varanda, aprender a fazer pão de fermentação natural do zero. Ela até anotou o nome de um advogado imobiliário local, caso precisasse de conselhos sobre como proteger a propriedade. Vanessa dava sugestões aqui e ali, mas nunca insistia. Elas tomavam chá à noite, com os pés enfiados em cobertores, a TV ligada em volume baixo. Certa vez, enquanto assistia a um documentário sobre mulheres que se reinventaram depois dos 60, Severina disse: "Não preciso me reinventar, só preciso me lembrar." Nos bastidores, Severina começou a cancelar velhos hábitos. Ela cancelou a inscrição nas mensagens incessantes de Maiara sobre eventos de arrecadação de fundos para a escola. Ela parou de assistir aos noticiários que Augusto costumava deixar ligados a noite toda. Até mudou o toque do celular. Acabaram-se os toques ásperos. Agora, o toque era suave, lembrando-a de que nada mais precisava ser urgente. Ela também começou a caminhar sozinha todas as tardes. Pelas calçadas arborizadas e bairros tranquilos, sentia o ritmo da própria respiração, o balançar dos braços, a pulsação do corpo despertando. Às vezes, ela ouvia música, principalmente clássica, às vezes jazz. Certa vez, chegou a dançar alguns passos na trilha, sorrindo do próprio ridículo. Um dia, passou por um quadro de avisos da comunidade e viu um folheto de um retiro feminino. Um fim de semana de diário, yoga e silêncio. Sem pensar muito, ela rasgou uma aba e enviou um e-mail para o organizador ao chegar em casa. Ela se inscreveu naquela noite não para fugir de nada, mas para caminhar em direção a algo. Cada passo não era barulhento, não era vingança ou rebelião, era reparação. Ela não estava planejando um retorno dramático, ela não estava construindo um caso ou tramando um confronto. Ela estava simplesmente construindo uma vida que não dependia de ser necessária, tolerada ou rejeitada. Era poder. Poder silencioso, constante e privado. E quando Severina fechou a última pasta em seu criado mudo, ela sorriu. Ela não estava mais tentando ser vista. Ela estava simplesmente se transformando novamente. Severina nunca teve a intenção de retomar o poder. Ela não havia planejado vingança nem escrito uma lista de exigências, mas algo curioso aconteceu quando ela parou de se explicar. Quando parou de buscar aprovação, as pessoas que a ignoravam começaram a notar sua ausência. Começou com Augusto. Ele ligou certa tarde, com um tom de voz monótono e sem emoção. Você já agendou um horário para vir buscar suas coisas? Severina já havia pegado o que precisava semanas atrás, mas sabia o que ele realmente queria dizer. Ele esperava que ela voltasse para casa eventualmente, para se adaptar à vida que ele havia construído em torno de suas rotinas. Aquela em que ela preenchia as lacunas, cozinhava as refeições, cuidava dos aniversários, das consultas médicas. Acho que não voltarei, disse ela calmamente. Houve uma pausa. Quer dizer, ainda não? Quer dizer, de jeito nenhum. Augusto zombou. Então você está mesmo jogando tudo fora depois de uma conversa ruim? Foi aí que Severina percebeu que ele não tinha lido o ambiente nem os anos. Não se trata de uma conversa, Augusto. Trata-se de um casamento que você abandonou há muito tempo. Eu finalmente parei de fingir que não percebi. Ele não gritou. Ele não implorou. Ele apenas disse, que triste, e desligou. Mas na semana seguinte, mandou outra mensagem. As contas estão se acumulando. Não consigo encontrar os formulários do seguro. Ela não respondeu. Ele ligou 2 dias depois. Severina, onde está o arquivo com todos os nossos registros fiscais? No armário embaixo da impressora. Ela respondeu. No mesmo lugar há 10 anos. O silêncio dele era revelador.
Ele nunca aprendera onde as coisas estavam, porque nunca precisou. Foi então que ela percebeu que sua ausência não era um vazio, era um espelho. Augusto agora era forçado a olhar para tudo o que ela havia mantido unido. Não com barulho, não com crédito, mas com a persistência silenciosa de alguém que amava profundamente e pedia pouco. Vanessa também notou a mudança. Você está brilhando um pouco, ela disse certa manhã, enquanto tomavam café. Severina riu. É só o meu hidratante. Não, Vanessa sorriu. É outra coisa. Você não se encolhe mais quando fala dele. E era verdade. Severina não estava com raiva. Ela não buscava validação ou justiça, mas estava enraizada agora, ancorada em um eu que não esperava mais permissão para existir. A mudança sutil também atingiu Maiara. Certa noite, o telefone de Severina vibrou com uma mensagem. O pai perguntou: Você não está atendendo. Você está bem? Severina ficou olhando para o celular por um longo tempo. No passado, ela teria corrido para tranquilizar a filha, assumindo instintivamente o papel de cuidadora, pacificadora, solucionadora. Mas agora, ela simplesmente respondia: Estou bem. Só não quero continuar fingindo que não estou machucada. Não houve resposta por 3 dias. E então, acho que não percebi o quão longe as coisas tinham ido. Me desculpe. Sem explicação, sem desculpas. Mas já era alguma coisa. Até Alison, que estava mais quieto o tempo todo, começou a ligar com mais frequência. Você parece diferente, mãe, disse ele durante uma ligação. Mais leve. Acho que sim, respondeu ela. Uma tarde, ela visitou a cabana sozinha, aquela que sua tia lhe deixara. Ainda estava áspera nas bordas, mas no momento em que ela passou pela porta, algo dentro dela suspirou de alívio. As paredes cheiravam a cedro e poeira, e o chão rangia, de um jeito familiar e honesto. Ela passou o fim de semana limpando, reorganizando, imaginando. Pintaria as paredes de um amarelo suave, colocaria uma cadeira de balanço na varanda, plantaria lavanda nos canteiros. Não seria grandioso, mas seria dela. E mais importante, seria o suficiente. No domingo à noite, ao trancar a porta e olhar para o lago, Severina sentiu algo que não sentia há anos. Não orgulho, não alegria, mas soberania. Ela voltou a pertencer a si mesma. Enquanto isso, Augusto ligou novamente no dia seguinte, 2 vezes, e deixou uma mensagem de voz. Li um pouco do seu diário. Não sabia que você sentia tudo isso, disse ele. Se soubesse, talvez tivesse agido de forma diferente. Severina não respondeu, não por despeito, mas porque a versão dela que ansiava por ser ouvida não implorava, mas por uma audiência. O poder havia mudado. Não porque o tivesse recuperado, mas porque se lembrara de que era dela o tempo todo. Severina não planejara voltar para casa. Ela já havia pegado o que precisava, tanto prática quanto emocionalmente. Da última vez que passou por aquela porta da frente, saiu com sua dignidade, seu silêncio e a compreensão de que ficar ali era uma forma de desaparecimento lento. Mas quando Augusto mandou outra mensagem, desta vez sem exigências ou culpa, ela sentiu algo diferente. Limpei o sótão. Encontrei algumas coisas suas. Gostaria de buscá-las? Posso estar fora de casa se preferir. A mensagem foi cuidadosa, quase respeitosa, não exatamente apologética, mas certamente suavizada. Ela concordou. Não porque lhe devesse alguma coisa, mas porque queria um encerramento. O tipo de encerramento que só vem quando se olha alguém nos olhos e se diz a verdade, sem hesitar. Era uma tarde ensolarada quando ela entrou na garagem, da casa onde moraram por quase 4 décadas. Os canteiros que ela outrora cuidava estavam cobertos de mato, a caixa de correio inclinada para um lado. Nada havia mudado drasticamente, e ainda assim tudo havia mudado. Augusto abriu a porta, lentamente. Ele parecia mais velho, não apenas mais velho, mas cansado de um jeito que Severina nunca vira antes. Os olhos dele encontraram os dela e então se desviaram, inseguros. Eu não esperava que você viesse, disse ele.
Eu não esperava que você perguntasse, respondeu ela. Ficaram ali por um instante, o ar carregado de coisas não ditas. Então ela entrou. A sala de estar estava escura. Poeira grudava nos parapeitos das janelas. A mesa de jantar, outrora o centro da vida familiar, tinha uma pilha de correspondências, fechadas e espalhadas por cima. Parecia a casca de uma vida, ainda de pé, mas há muito abandonada. Ele gesticulou para algumas caixas perto da escada. Estas são suas. Eu não sabia o que fazer com elas. Severina se aproximou e abriu a de cima. Seus álbuns de fotos, alguns livros de receitas, um chale que sua mãe havia tricotado anos atrás, objetos outrora entrelaçados com amor, agora cuidadosamente guardados em papelão. Parecia quase cerimonial. Obrigada, disse ela, virando-se para encará-lo de frente. Li seu diário, disse ele de repente, sentindo o estômago embrulhar. Não o deixei para você. Eu sei. Ele assentiu. Mas eu precisava saber o porquê, e acho que agora sei. Severina não o deixou escapar facilmente. Então você sabe que deixei de ser sua esposa muito antes de fazer as malas. Ele assentiu novamente. Achei que você sempre estaria lá, como o chão ou o teto. Não percebi que você tinha um fim. Ela olhou para ele, olhou de verdade. Não, com amargura ou saudade, mas com uma calma que ela havia conquistado a cada momento doloroso. Eu tentei te dizer, disse ela baixinho. Não com ultimatos ou raiva, com gestos, com paciência, com esperança. Você não estava ouvindo. Augusto esfregou a nuca, os olhos vidrados agora. Eu não sabia como amar alguém que não precisava de conserto. Você era completa, Severina. E acho que me ressentia disso. Pela primeira vez, ela sentiu uma pontada de pena. Não pelo que ele tinha feito, mas pelo que ele tinha perdido. Durante todos aqueles anos, ele poderia tê-la conhecido melhor, amado-a mais profundamente, escolhido-a repetidas vezes, como ela fizera com ele. Mas ele não tinha, e isso fez toda a diferença. Não estou aqui para te culpar, disse ela gentilmente. Estou aqui para me despedir da maneira certa. Augusto engoliu em seco. Não espero que você volte. Não vou, disse ela. Mas também não te odeio. Eu simplesmente não pertenço mais a este lugar. Ela pegou a menor caixa e a levou até a porta. Augusto não a seguiu, não implorou. Ficou ali parado, com as mãos nos bolsos, parecendo menor do que ele jamais a vira. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Se valer a pena, disse ela. Espero que um dia você aprenda a ver as pessoas, antes que elas vão embora. E com isso, ela saiu, não derrotada, mas com absoluta clareza, sem raiva, sem drama, apenas a verdade dita de forma clara e firme. Severina não precisava de vingança. Ela tinha a voz de volta. E esse foi o retorno, mais poderoso de todos. Severina não tinha intenção de punir Augusto. Ela não estava interessada em vingança, ou em fazê-lo sentir o tipo de dor que ele a fizera suportar por anos. Ela havia deixado aquela casa e aquela parte de si para trás. Mas às vezes, a justiça encontra seu próprio caminho. Não por meio de grandes gestos, mas pela verdade finalmente sendo revelada. Uma semana após o confronto silencioso, Severina recebeu um telefonema de Alison. Mãe, o pai me mostrou uma coisa, disse ele, hesitante. Severina endireitou-se na cadeira. O que era? Seu diário, disse ele. Ou partes dele. Ele imprimiu páginas. Ela ficou atordoada. Ele compartilhou com você? É, disse Alison com a voz mais baixa agora. No começo fiquei com raiva. Não entendi por que você foi embora daquele jeito. Mas lendo o que você escreveu... Mãe, eu não fazia ideia. Severina suspirou. Eu nunca quis que você ou Maiara se sentissem presas no meio. Eu simplesmente não queria continuar me apagando. Houve silêncio na linha. Então,
Alisson acrescentou. Papai não está bem. Ele não diz isso. Mas acho que ler isso quebrou algo nele, ou despertou algo. Severina não ficou surpresa. Augusto passou a vida inteira evitando emoções, compartimentando o desconforto. Ler a verdade crua e sem filtros de uma mulher que ele ignorara por décadas, escrita não com raiva, mas com uma tristeza silenciosa. Talvez fosse a única coisa que poderia ter rompido suas defesas. Mais tarde naquela semana, Severina recebeu um grande envelope pelo correio, sem endereço de retorno. Dentro havia uma carta. A caligrafia era inconfundível. Severina, não sei como me desculpar por 40 anos de oportunidades perdidas, mas quero tentar. Li cada página que vocês escrevera, cada linha. Vi o que não tinha visto antes. As refeições pelas quais nunca agradeci. A gentileza que tomei como hábito. A mulher que parei de escolher. Vocês sempre tornaram a vida mais fácil para mim. Nunca parei para pensar no que isso lhes custou. Mas agora eu vejo. Eu estava errado sobre tantas coisas. Eu disse ao Alisson que ele poderia mostrar a Mayara. Quero que ela saiba também. Quero que os dois saibam que você nunca foi o problema. Eu fui. Falei com o advogado. A cabana é sua. Sempre foi. Mas estou transferindo a minha parte de todo o resto para você. A casa, as economias. Eu não preciso disso. Eu não mereço isso. Faça o que quiser com isso. Talvez seja tarde demais para consertar as coisas. Mas, se algo em mim ainda importa para você, espero que esta carta ajude a trazer paz. Augusto leu a carta 2 vezes, não com triunfo, mas com uma afirmação silenciosa. Não se tratava de dinheiro. Não se tratava de propriedade. Tratava-se de reconhecimento. Foi a primeira vez que Augusto deu algo que não fosse transacional. Ele não pediu perdão. Não tentou se passar por incompreendido. Simplesmente disse a verdade, finalmente. Ela nunca respondeu à carta. Não precisava. Ela dizia tudo o que precisava dizer. Dias depois, Mayara ligou. Sua voz estava trêmula, no início. Eu li o que o papai me mostrou, ela disse. Não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Severina. Não, eu preciso, insistiu Mayara. Me desculpe. Eu vi você se controlar e ainda ficar do lado dele. Eu não entendi até ver nas suas palavras. Não estou mais com raiva, disse Severina. Mas também não preciso mais me explicar. Mayara chorou baixinho do outro lado da linha. Só espero que não seja tarde demais para nós. Severina não respondeu de imediato. Ela olhou pela janela da cabana. Aquela que Augusto havia cedido sem alarde. O mesmo lugar onde sua nova vida havia começado. Vamos com calma, disse ela finalmente. Não porque eu esteja insegura com você, mas porque estou aprendendo a cuidar de mim agora. E isso tem que vir em primeiro lugar. Nas semanas seguintes, Severina finalizou a papelada. Vendeu a casa antiga, doou a maior parte do que havia lá dentro e usou as economias para construir um pequeno estúdio ao lado da cabana, onde poderia pintar, escrever e dar aulas de arte comunitárias. A justiça não veio com força total. Não veio com datas para julgamento, discussões ou discussões acaloradas. Veio com a posse de sua história, seu espaço e, finalmente, sua paz. Augusto desabou em lágrimas. Não porque alguém o puniu, mas porque pela primeira vez ele realmente a viu, e a Severina. Ela não precisava de desculpas para seguir em frente, mas recebê-las tornou sua liberdade ainda mais saborosa. Severina havia se conformado com a ideia de que alguns relacionamentos nunca mais voltariam. Sua partida não teve a intenção de punir ou provocar. Foi simplesmente uma declaração. Eu também sou importante. Se aqueles que ela amava quisessem encontrá-la, teriam que encontrá-la onde ela estava agora, não onde a deixaram. 1 mês depois da carta de Augusto e da transferência financeira, Severina recebeu uma mensagem de Mayara. Não apenas uma mensagem de texto, uma mensagem de voz. Sua voz estava trêmula, mais hesitante do que Severina jamais a ouvira. Mãe, eu estava errada. Não só sobre você e o papai. Deve ter sido sobre tanta coisa.
Eu pensei que ficar quieta significava ser respeitosa. Pensei que sua paciência significava que você estava bem. Mas eu estava lendo seu diário e agora... Entendo. Eu quero ir visitar. Só eu. Sem filhos. Só nós. Severina estava sentada na varanda naquela noite, com o celular na mão, olhando para o céu estrelado. Ela pensou em todos os anos que passara se dedicando à maternidade. Os joelhos ralados, os projetos da escola, os sussurros de incentivo durante desilusões amorosas e formaturas. Ela nunca deixara de amar Maiara, mas também parara de perseguir sua aprovação, então disse sim sem expectativas. Caminharam juntas, pela propriedade, descalças na grama macia, e Maiara a ajudou a plantar lavanda perto da escada da frente. Naquela noite, elas cozinharam juntas, não com tensão, mas com naturalidade, como duas mulheres reconstruindo algo do zero. Sem projetos, apenas carinho. Quando Maiara foi embora, abraçou Severina longamente e sussurrou: "Você é mais forte do que eu jamais imaginei. Espero me tornar esse tipo de mulher algum dia." Depois que ela se foi, Severina ficou sozinha em seu jardim, observando o vento soprar na grama alta. Ela não chorou. Apenas respirou lenta e profundamente, e deixou o peso sair do peito. Naquela noite, ela caminhou até o lago. A lua refletia suavemente na água, lançando um brilho sobre o cais. Severina sentou-se na beira, molhando os dedos dos pés na água fria. O diário estava aberto em seu colo, mas ela não escreveu imediatamente. Apenas ficou sentada, deixando o silêncio embalá-la como um amigo perdido há muito tempo. Pensou em si mesma mais jovem, a mulher que mantinha tudo sob controle sem reclamar, a mulher que aprendera a ler os ambientes melhor do que as próprias necessidades, a mulher que acreditava que amar significava ficar. E ela pensou na mulher, que era agora. Ela não havia se tornado outra pessoa. Ela havia retornado a si mesma. Ela sorriu e finalmente escreveu em seu diário: "Eu não fui embora para ficar sozinha. Eu fui embora para me tornar completa. E agora não estou esperando ser escolhida. Eu me escolho a cada dia, a cada respiração." Um beija-flor passou zunindo, parando brevemente nas flores que ela e Maiara haviam plantado. A água ondulava, suavemente. Em algum lugar entre as árvores, sinos de vento sussurravam uma canção que ela não conseguia nomear, mas de alguma forma sabia de cor. Agora me diz: você já se sentiu invisível dentro de uma relação? Já se deu conta de que estava desaparecendo dentro de uma vida que não escolheu conscientemente? Até que ponto vale a pena permanecer onde você não é mais visto, nem ouvido? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei. E não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.